amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui para o canal Lições de Amor, nessa preleção doutrinária virtual. Hoje nós vamos falar sobre convite à jovialidade. Essa é uma mensagem que está nessa obra, Convites da Vida, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 29. Como nós atualmente temos feito para as preleções virtuais, primeiramente nós vamos ler uma mensagem. A mensagem de hoje está no livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Em seguida, nós faremos uma prece de abertura dos trabalhos, passaremos as nossas reflexões doutrinárias e logo depois uma prece de agradecimento. Dito isso, então, vamos começar. Capítulo 87 do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel. Olhai, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus. Marcos capítulo 13, versículo 33. Marcos registra determinada fórmula de vigilância, que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes nos referimos ao orai e vigiai sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos, imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. O imperativo colocado por Marcos, ao princípio da recomendação de Jesus, é de valor inestimável a perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se, defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Detende-vos na apreciação do dia. Seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. É interessante olhar, porque parece que o olhar está no sentido de escuta. Escuta não é simplesmente ouvir as palavras, mas é se esforçar para entendê-las, para perceber. É como se na escuta a gente aguçasse as nossas percepções. E aqui no olhar também. Por exemplo, perante alguém agressivo, a gente pode, antes de olhar, julgar que aquela pessoa é agressiva, que ela é mal educada, que ela nos detesta, que ela se melindrou com alguma coisa. Mas será que a gente é capaz de entender o sofrimento por trás daquela agressividade? Olha aí. Às vezes, as circunstâncias da nossa vida, a conjuntura familiar, ela já nos gera muita insatisfação, de sabores, da própria convivência. Mas é preciso olhar se essa não é uma grande oportunidade da gente reaver velhos equívocos. Olhar para saber se dirigir com acerto. Olhar enquanto é tempo. Então, meus amigos, vamos orar.
Divino amigo e mestre Senhor, companheiro de todos os nossos momentos, Senhor de nossos destinos, inspirai-nos a paz, a boa vontade e a misericórdia. Que o Senhor nos inspire, nos abençoe e nos proteja. Que possamos ter olhos de ver as novas situações que se nos apresentam para o nosso próprio aperfeiçoamento. Bendigamos, Senhor, essa oportunidade única e que o Mestre Divino nos abençoe e nos proteja. Que assim seja. Então, minha gente, vamos falar sobre convite à jovialidade. Primeiro, talvez explicar um pouco o porquê desse tema. Em geral, quando nós falamos em assuntos religiosos, somos revestidos por uma seriedade que muitas vezes denota o nosso compromisso e responsabilidade com o assunto de que somos portadores. E é importante que seja assim, porque a seriedade, ela pode, embora não seja garantia, mas ela pode nos livrar da frivolidade, da superficialidade, de brincar com coisas sérias, com algo que será responsável pelo nosso aperfeiçoamento evolutivo, né? Pelo nosso progresso espiritual e também pode colaborar com o progresso dos outros. Convite à jovialidade é pensar numa outra forma de abordar, digamos assim, as coisas do sagrado e esse nosso desenvolvimento da religiosidade sem um senho carregado, sem aquela expressão de muita seriedade que é às vezes até desagradável, desconfortável, mas isso sem perder a seriedade. Então a jovialidade seria uma forma de enfrentar com leveza, porém com compromisso e seriedade, as relações e os assuntos da vida espiritual. Essa é a proposta. Qual a importância desse tipo de reflexão nos dias de hoje? Nós estamos sendo o tempo todo avassalados por uma enxurrada de informações. São dados atualizados sobre o avanço da pandemia, são restrições econômicas, mudanças governamentais, legais. O nosso dia é marcado por contínuas transformações. E não raro, nós passamos a estar sob uma contínua tensão. Essa tensão nos carrega, nos sobrecarrega de um peso que muitas vezes é difícil suportar. É como se nós sentíssemos carregar o peso do mundo nas costas. E aí a gente enverga a nossa coluna, passando a estar numa postura abatida, acabrunhada. Os nossos pensamentos são pensamentos atormentadores, punitivos, que nos deixam aflitos e desconsolados, alguns casos até desesperados. Então, o convite à jovialidade não é negar o que está acontecendo, mas é tentar enfrentar os desafios com leveza. Não é dar de ombros ou tentar naturalizar um sofrimento, como se a gente estivesse banalizando a dor, mas é tentar perceber um sentido para esse sofrimento e uma lição que nós podemos extrair de tudo isso. Então, justificando, é essa a nossa ideia. Bom, no capítulo 29 da obra Convites da Vida, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, Joana abre a mensagem Convite à Jovialidade com o capítulo 13, versículo 17 de João. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticais. E aí ela vai começar falando da palavra áspera. A palavra áspera aqui e o conceito azedo ali consubstanciam a aura do desagrado. Veja só.
Há muitas formas da gente se posicionar em termos de nossa opinião. Ainda que eu esteja dialogando com alguém e que eu perceba que a opinião do outro é diferente da minha e que eu tenha relativa abertura para dialogar e para colocar meus pontos de vista, argumentar, o outro tem direito de não concordar e também de não aceitar. O outro tem direito de não ouvir. E eu não preciso me sentir ofendida por isso, porque aquele assunto pode ser um assunto sensível para o outro. Ele pode ainda não ter condição nem maturidade psicológica para me ouvir. Ainda que ele queira e diga: Patrícia, pode falar, pode dar sua opinião, eu vou ouvir. O que eu for falar pode ser insuportável. Aqui eu estou falando do que eu for falar, o fato que eu for falar e a forma como eu vou falar. Porque imagine, por exemplo, que esse meu interlocutor, para ele seja intolerável pensar em crime contra a criança. E vamos supor que no meu argumento, né, eu acabe trazendo à tona um fato de um crime ocorrido contra uma criança. Esse é um assunto para o meu interlocutor muito sensível. Então, às vezes, eu escolhi um exemplo, lógico, sem saber, de algo que o perturba, que o afeta, que de certo modo causa uma emoção muito desagradável. E aí, às vezes, a gente não entende por que que o outro reage com agressividade perante uma besteira que a gente falou, mas a gente não sabe dos conteúdos internos do outro. Então, às vezes, não é porque o outro é agressivo, é violento, não sabe ouvir, não quer ouvir ninguém, não pode falar nada que já explode, é melindrado. Mas todos nós, todos, temos temas sensíveis em relação aos quais precisamos ainda reparar esses conflitos. E a gente só descobre isso na convivência. Então, veja, se no momento que eu percebo isso na minha conversa, eu passo para uma atitude mais ríspida. Não, você não disse que queria me ouvir? Que eu tinha espaço para dialogar? Agora você vai ouvir. E isso não ajuda. Isso não ajuda. Aí a gente poderia pensar, mas Patrícia, você está certa, né? Houve um diálogo, foi estabelecido um diálogo, fulano falou, você ouviu, e agora é a sua vez de falar e dele ouvir. Eu sei que eu estou certa. A questão não é de estar certo ou errado. A questão é de o que é melhor. Então, essa é a primeira reflexão. Se a minha palavra for áspera, o meu interlocutor já não escuta do mesmo modo. Se eu percebo que ele não tem condição de escutar do mesmo modo, melhor será transferir aquele momento para um outro momento. E isso não significa, tipo, silenciar de não tocar mais no assunto. Ah, então o assunto morreu, né? Fulano tem esses melindres e eu simplesmente não posso conversar sobre esse assunto com ele. Há muitas formas da gente abordar um mesmo assunto. E talvez, não é que eu precise, decorar demais o meu discurso para poder fulano me ouvir. Ah, eu não vou usar a palavra áspera, aí eu vou usar tudo no diminutivo. Meu amorzinho, preste atenção, por favor. Não precisa de nada disso. Mas tratar as palavras com carinho. Por exemplo, eu posso dizer: "Meu Deus, como você é egoísta. Você só pensa em você". É uma forma de dizer. Mas eu também posso falar: "Você reparou como naquela atitude, em relação àquela pessoa, você privilegiou os seus próprios interesses ao invés de olhar o interesse do outro? Você já parou para pensar em como o outro se sentiu perante esse comportamento que você teve nesse momento?" Eu entendo, eu sei que provavelmente você teve a condição ou teve o interesse de ajudar, mas não conseguiu. Mas você percebe como, mesmo com sua boa intenção, esse comportamento gerou uma reação diferente? É bem diferente. O tom acusatório, condenatório, ríspido das palavras acaba gerando mais resistência.
Isso não é fácil de resolver. Tem momento que a gente realmente perde a paciência e aí vai a palavra áspera mesmo, mas aqui e agora a gente está tendo condição de refletir sobre isso e de pensar em outra forma de agir. Aí Joana continua dizendo: o senho carrancudo, em regime de continuidade, deformando a aparência da face, materializa a expressão do tormento íntimo. Veja que coisa! Bom, a nossa face, ela é cheia de músculos. Quem estuda linguagem corporal e expressões faciais sabe do que eu estou falando, que as emoções, elas utilizam esses músculos da face, muitos músculos ativados ao mesmo tempo, para em microsegundos expressar uma emoção. É muito rápido. Os leituristas de expressões faciais, inclusive, em geral, utilizam gravações, né, para poder deixar bem lento para eles conseguirem detectar. O que eu estou querendo dizer? A nossa face, ela é muito maleável e através dela nós podemos expressar um sem número de emoções. Mas as emoções duram microsegundos. Aqui Joana de Ângeles está falando sobre um hábito. Por exemplo, se eu sinto raiva, é lógico que eu vou utilizar a minha face e ela será temporariamente deformada para expressar essa emoção. O que Joana de Ângeles está falando não é para você inibir emoção alguma. Nós somos humanos. E essas emoções, elas são naturais da natureza humana. Desculpa a redundância. Mas elas fazem parte da natureza humana. O que ela está dizendo é manter isso como regime de continuidade. É a pessoa que sempre fica irritada, que sempre está mal-humorada, que sempre está com o senho carregado, que sempre está sob tensão. E aí o que ela está falando não é do outro, do tipo, o desagrado de quem convive com essa pessoa. Ela está falando é do sujeito, porque ela diz, materializa a possibilidade, desculpa, materializa a expressão do tormento íntimo. Ou seja, alguém que vive continuamente com a cara fechada não deve estar bem. Em outras palavras, é isso que ela está dizendo. Então, a leveza, a transitoriedade das emoções, o cultivo e o estímulo para emoções mais suaves vão respondendo pela jovialidade. Não é que quem seja jovial não se irrite, mas a frequência com que isso acontece, o regime de continuidade, não se estabelece. Então é mais ou menos essa reflexão. Aí ela continua dizendo: a habitual constrição facial, exteriorizando desagrado, produz a possibilidade negativa do intercâmbio fraterno. É análogo a dizer, um sorriso abre portas. E não é verdade? Quando a gente não quer que a pessoa se aproxime, intuitivamente a gente já faz isso. Foi manter aqui sério, sisudo, afastado, para já causar um determinado muro, né? Tentar pelo menos desestimular a aproximação. Por outro lado, um sorriso, uma face risonha, amável, receptiva, um olhar atencioso, né? Uma fala leve, o diálogo sendo iniciado por algumas colocações simples. Isso dá abertura. Isso dá abertura. Essa abertura é para quê? Ah, eu não vou fazer isso porque é excesso de intimidade. Abertura para intercâmbio fraterno. Aí a gente pode refletir, não, Patrícia, mas tem gente que é muito chato. Tem gente que, meu Deus, se eu fizer isso, fica conversando o dia todo comigo, eu não tenho tempo, não tenho paciência para isso não. Tudo bem, tudo bem. Eu particularmente sei bem o que é isso, né, e entendo isso. Vivo isso,
né? Tanto de um lado, sou a chata e também acho, às vezes, essas pessoas chatas. Mas o que a gente está querendo dizer, o intercâmbio fraterno, lembremos, é a ponte que nos leva a Deus. Então aqui não é de nos tornar joviais do dia para a noite, a partir de agora eu vou abraçar todo mundo, amar todo mundo e vou ser uma pessoa completamente diferente. Mas é se permitir adotar pequenas mudanças na expressão facial para conferir mais leveza à vida. Então, a simpatia não é para o outro, é para a gente viver a vida mais leve. E com isso, diminuir o sofrimento. Aumentar a possibilidade de auxílio mútuo, intercâmbio fraterno. Aí ela prossegue falando. Eles passam, os atormentados de toda característica, assinalados pelas marcas fundas dos dramas que ressumam dos painéis perispirituais, gerando deformidades que exteriorizam desagradáveis. Veja só, aqui tem uma sutil advertência. Se você não tomar cuidado, ficar sempre com esse senho carregado, ficar sempre com essas expressões bastante negativas, pesadas, isso vai, de certo modo, se assinalando e refletindo uma realidade perispiritual. Porque lembremos, perispírito, segundo André Luiz, Dr. Hernani Guimarães Andrade, modelo organizador biológico. Ele é um grande molde que imprime no corpo físico algumas marcas. Então a ideia seria o seguinte: para que a gente possa investir na renovação de propósitos, ter uma vida diferente e uma vida mais leve, talvez a gente precise revisitar as nossas emoções mais profundas, equacionar esses conflitos interiores, porque o nosso senho carregado pode ser um indicativo de um profundo sofrimento psíquico que a gente está postergando o seu equacionamento e a sua resolução. Então, isso é um sinal. Isso é um sinal bastante contundente, que acaba se exteriorizando na face, mas que tem uma causa anterior. E aí ela prossegue. Indispensável cultivar a jovialidade em qualquer esfera de ação, mormente nas tarefas do cristianismo redivivo. Então, Joana de Ângeles está defendendo a jovialidade para tudo, para o trabalho na seara espírita, para o trabalho profissional, para a vida dentro do lar, para quando a gente estiver interagindo socialmente, no trânsito, indo na padaria, na farmácia, fazendo as nossas coisas, onde quer que a gente vá, a gente pode nos convidar, desenvolver mais esse lado jovial. E se ela defende nas tarefas do cristianismo primitivo, é porque ela acredita que não seja algo que se contrapõe com a proposta respeitável, honrável de comunhão com o Pai. Ou seja, para comungar com Deus, a gente não precisa fechar a cara. A gente não precisa ser sisudo, ser excessivamente sério, mas a gente pode manter o mesmo comprometimento, a mesma responsabilidade e seriedade. Seriedade aqui no sentido de levar a sério, mas não significa exatamente ser sério. Ser na expressão facial. As pessoas que levam a vida com leveza
não significa que não estão levando a vida a sério. Levam a sério, porém com leveza. Mas como é que a gente faz isso na prática? É o que a gente vai ver. Joana diz ainda: movimentar o bem como quem suporta pesado fardo significa desfigurar o próprio bem. Então, como é que a gente faz isso na prática? Atividade de distribuição de alimentos a comunidades carentes. Muito comum dentro da seara espírita, a caridade material. A gente se irrita porque as pessoas da comunidade não formaram fila. A gente se irrita porque eram para participar só os pais e mães e levaram os meninos e os cachorros. A gente se irrita porque um amigo nosso da seara espírita esqueceu de fazer a ficha ou fez a ficha das pessoas de um modo como a gente não concorda. A gente se irrita com o modo como os nossos amigos que estão ali conosco na atividade fazem o trabalho, achando que tem uma forma certa para fazer que é diferente da que ela fez. A gente se irrita com a falta de educação das pessoas, que pode ser falta de educação, mas pode também ser fome. Ansiedade por ser atendido por conta de ter passado por uma grave privação. A gente se irrita porque acordou cedo e está ali, porque está chegando gente para poder ser atendido e a gente quer ir embora. A gente se irrita porque marcou alguma coisa e ainda está preso naquele compromisso. A gente se irrita por tanta coisa. Veja se não é. Para que isso? Tem certeza que esse tipo de atividade era para causar irritação? Por que mesmo que a gente se irrita? Será que é porque a gente vai para lá com uma espécie de lista de expectativas de como é o trabalho perfeito? E aí, como feriu a lista de expectativas do trabalho perfeito, a gente ficou zangado? Se a gente conservasse um outro olhar, não visse a comunidade como carecente, como a gente fazendo um favor, né? Fazendo um ato de caridade ao outro. Se a gente mudasse o olhar, vamos nos colocar como aqueles que recebem o ato de caridade. Porque entregar a cesta pode ser um pretexto para que eu saiba que a minha situação em casa, de ter comida na mesa, de fazer pelo menos 3 refeições, de tomar banho na hora que eu sinto calor, né? De conseguir gravar palestra espírita num quarto com silêncio, com recursos, com internet, com computador, com tudo, né? De estar aqui, ó, bem fresquinha, da forma como eu quero. Será que quando eu saio desse meu lugar, eu vou para a rua, eu vou para outro local, que eu me deparo com a necessidade extrema, com a violência doméstica, com uma mãe que precisa dar conta de 6, 8 filhos para dar de comer e precisa se virar, porque ela não estudou como eu estudei, tirou diploma. Aí ela precisa se virar com um curso rápido de manicure que ela fez e fica caçando cliente. Não é para ter dinheiro para comprar livro, é para ter dinheiro para comprar um saco de feijão no final do mês. Aí quando eu saio, né, desse meu mundo e vou para um outro mundo, eu percebo que não sou eu que faço a caridade, é ela. Que me deu a chance de ver as coisas por uma outra perspectiva. E é isso, eu tô de saco cheio da quarentena. Não aguento mais ficar em casa. Eu percebo como é bom ter uma casa. A dela molha. Soa a sirene e ela precisa sair de casa, porque corre o risco dela morrer pelo deslizamento na encosta. Coisa que acontece muito aqui em Salvador. Não consegue dormir direito, porque é uma cama para dividir com 8 pessoas. Então, gente, quando a gente pensa isso, a gente percebe que não é a gente a fazer a caridade.
mas é o alto a nos dar a oportunidade do outro fazer a caridade para conosco, que a gente possa melhorar como espíritos. E aí o que antes eu achava um fardo, agora já é um benefício. Antes eu achava que eu fazia o favor, agora eu percebo que me fazem o favor. Assim eu encaro com mais leveza. Porque quando a gente está na posição do que dá, ai que saco ter que dar, é diferente da posição do que recebe. Muito obrigado pela sua generosidade e sua oferta. Fica mais leve. Então, talvez essa jovialidade seja uma forma diferente de ver a vida, com mais gratidão, com mais reconhecimento, agradecendo as oportunidades que a gente tem para servir, para ser útil. Veja Jesus, o Filho do Homem não veio para ser servido, e a gente acha que veio. Quanta leveza nos atos de Jesus. Não obstante, quanta seriedade, quanta profundidade. E aí Joana prossegue dizendo: ensinar alegria e confiança entre as asperezas, carrancas e severidade para com os outros e sistemática de antipatia representa enunciar palavras belas e viver paisagens sombrias. Então, o que ela está falando? Não adianta falar de alegria, de confiança, de leveza e, não obstante, continuar numa atitude severa e antipática. Aqui ela está dando um recado direto, principalmente para a pessoa que vos fala, para os oradores de uma forma geral e para as pessoas que se colocam nessa condição, nesse lugar de partilhar e falar do Evangelho. E também de demonstrar, né, o Evangelho em ações. Então, não dá para falar sobre as bem-aventuranças com uma carranca no rosto. Como é que eu estou falando da bem-aventurança, né, de pobre pelo espírito, porque deles é o reino dos céus? Como é que eu estou falando da bem-aventurança de ser aflito, porque será consolado? Se essas palavras não ressoam no coração, o discurso da bem-aventurança fica meio sem sentido. Porque eu estou falando uma coisa que não está me causando muita ressonância. Eu estou falando de uma coisa, mas não estou vivenciando o efeito disso. É como se eu estivesse vendendo um remédio e eu, padecente do sofrimento, né, enferma, não me beneficio com o remédio, mas eu estou vendendo para os outros, tá? Eu estou querendo comprovar a eficácia dos outros, mas em mim mesma não foi eficaz. Não dá para ser assim com o evangelho. É lógico que a gente já falou isso muito, né? Orador espírita, divulgador do evangelho, não é perfeito. É lógico que há muita coisa do evangelho que a gente ainda não vive na nossa vida diária. Mas toda vez que a gente fala, a gente se constrange. E aquilo fica. E a gente se atormenta por ainda não viver. E se estimula a tentar praticar. Ainda que tenha errado, levanta, soergue e tenta mais uma vez. Essa é a ideia. Para que, tentando mais uma vez, a nossa expressão facial fique mais leve, refletindo essa jovialidade. E aí ela continua dizendo: com um semblante vulgarizado por um sorriso de idiotia,
representa um espírito agrilhoado à expiação. A dureza da face, o verbo cortante, constituem as armas de insidiosa enfermidade espiritual. Então, não é apenas colocar um sorriso na face, nem manter a expressão áspera, a dureza, é ser natural. Transitar pelas emoções de forma natural. Espantar-se, alegrar-se, entristecer-se, enraivecer-se. Tudo isso. Mas com essas oscilações de uma forma mais fluida, sem permanência, deixando que a vida se transcorra de uma forma mais leve. E aí ela vai dizer: jovialidade, portanto, um espírito agradável a reproduzir-se numa face amena, não obstante as sombras e as lágrimas, que por vezes expressam os impositivos da evolução pela dor, gerando simpatia e afabilidade. Não é deixar de sofrer. Ah, então a partir de agora eu preciso esquecer todos os meus problemas, vou fingir que a vida é bela, que eu sou uma pessoa imensamente feliz, porque desse modo eu vou ser jovial. Não é essa a proposta. Todos nós que estamos aqui internados nesse planeta de provas e expiações, temos os nossos espinhos na carne. Todos temos as nossas lutas. Nós carregamos as nossas cruzes, né? Nós passamos pelas nossas dificuldades, nós sabemos dos desafios imensos que precisamos superar. A gente sabe de tudo isso. A gente sabe de tudo isso. Mas a questão é não deixar que essas aflições sejam responsáveis pelo nosso ânimo. Enfrentar as aflições como lições necessárias, sem se permitir abater de uma forma continuada, entende? É lógico que, por exemplo, pense em alguém que vive o luto. A gente não pode exigir ter convivido a vida toda ao lado de uma pessoa e aí essa pessoa desencarna e a gente vai bater palma e ser feliz. Seria estranho. Seria inclusive psicologicamente patológico que alguém reagisse desse modo. Porque o pesar e a tristeza é inerente. A gente não vai mais desfrutar do convívio, pelo menos nesse mundo material, do dia a dia, da rotina, da convivência. É lógico que a gente sente falta. E a saudade é uma dor que toca dos dois lados. Mas entenda, a vida não precisa, por isso, ser marcada por uma melancolia injustificável. A vida não precisa, por isso, perder o seu brilho. A nossa vida não precisa acabar por isso. E nesse momento é que entra a fé. Nós não acreditamos pela nossa fé que a vida efetivamente continua, que nós continuamos vivendo em outra dimensão, de uma outra forma, que os afetos verdadeiros nunca morrem, mas, pelo contrário, se estreitam ainda mais pelo processo da reencarnação. Então, por que conservar esse pesar? Aos poucos, e é isso que a gente está querendo dizer, é um processo natural, aos poucos, aquela tristeza vai se acomodando e a gente vai passando a um patamar consolador, não obstante a saudade, não obstante desejar que a pessoa estivesse ao nosso lado. Então, é manter os sofrimentos, mas, de certo modo, dar ao outro o melhor que a gente tem. A gente tem um lado sombrio, a gente tem um lado pesado, a gente tem um lado de conflito íntimo, mas na convivência eu posso optar de repartir com o outro o meu outro lado.
o meu lado aprazível, o meu lado bem-humorado, o meu lado leve, o meu lado jovial, brincalhão. E talvez assim a gente também consiga ver o lado leve das pessoas e a resgatar delas o melhor que elas têm para nos dar. E aí, meus amigos, Joana termina essa mensagem dizendo: cismando, porém ameno, carregando a cruz, todavia tranquilo, azorragado e humilhado até a extrema e mísera posição. Jesus manteve o alto padrão da jovialidade em tal monta que, mesmo em agonia, amenizou as circunstâncias que exornavam a tarde de hediondez, para cantar esperanças aos acompanhantes infelizes, assinando-lhes com a promessa do paraíso e bordando-lhes a noite pesada em que padeciam intimamente com as estrelas excelsas da paz ditosa. A vida de Jesus sintetiza para nós todas as aflições humanas. A incompreensão dos amados, a ingratidão dos mais queridos, a falta de confiança, a falta de fé, e a confiança e a fé, o amor incondicional, a opção pelos bens materiais e o atraso de seguir as promessas espirituais, os milagres, a ingenuidade, a hipocrisia dos doutores da lei, o grave sofrimento, o abandono, as curas, tudo, tudo que Jesus viveu, tudo que ele disse, tudo que ele optou por não viver e o que ele não disse. Os locais por onde ele passou, as pessoas com quem esteve, todas ficaram com um rastro de bondade e leveza. O seu olhar doce e sereno era impregnado de um amor difícil de descrever. Ele tinha um peso do mundo nas costas. O Salvador, pensa só, aquele que dá o exemplo, graves responsabilidades. Jesus esteve investido, mas em momento algum isso pesou. Jamais fugiu a responsabilidade. E nos momentos em que foi chamado a ela, respondeu com coragem, mas nunca com agressividade, com azedume, nunca com rispidez. Sabia ser grave, mas sabia ser terno. É bem verdade que a gente ainda está muito distante de alcançar essa equação perfeita. É um equilíbrio. A harmonia é movimento. Por isso nós estamos sendo convidados à prática. Mas sabe, no fundo a gente já sabe como fazer. E a gente pode tentar e errar, mas com o desejo de sempre acertar, de não desistir, de amanhã recomeçar e fazer diferente e melhor. Nós estamos aqui para isso. A vida são esses convites. A vida são essas propostas de aperfeiçoamento, propostas de evolução, propostas de jovialidade. Então, minha gente, já caminhando para os comentários finais,
eu gostaria de tentar conectar a mensagem de Emmanuel com a mensagem de Joana. Olhar para agir com jovialidade. Olhemos para todas as situações de sofrimento com a temporalidade que elas têm. Nenhum de nós passará por tormentos infinitos, indefinidos. Toda dor tem hora para começar e hora para terminar. E o período é o do aprendizado. É o período que nós temos hoje para olhar para o problema e tentar entender o que ele quer nos ensinar. Para aprender, nós precisamos de jovialidade. Nos despir de toda a carga pesada para poder penetrar no sentido essencial da mensagem. Por isso, a vida nos convida a sermos mais leves, para aproveitar essa experiência. Assim, eu agradeço imensamente a oportunidade. Espero que tenha sido leve, que tenha sido jovial e sério, que tenha sido um momento de reflexão importante, que tenha ajudado de alguma sorte, para que a gente saia um pouco dessa carga e pense por um outro lado, de uma outra forma, e se estimule a viver melhor. Que Jesus nos abençoe, meus amigos. Vamos orar. Divino amigo e mestre Senhor, companheiro de nossos momentos, nós te agradecemos pela tua paz, pela tua misericórdia, hoje, agora e sempre. Nós te pedimos humildemente, vem ter conosco, nós que somos necessitados do teu amparo. Ensina-nos a harmonizar as nossas emoções e sentimentos, a nos educar, para que possamos aproveitar esse período, que a pandemia seja para nós oportunidade de reavaliação dos nossos propósitos, para que possamos agir mais e melhor no bem. Que o Senhor esteja sempre conosco e nos envolva com a vossa santa e divina paz. Que assim seja. Muita paz a todos, meus amigos, e até a próxima, se Jesus permitir.